nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. A Polícia Federal culpa Bolsonaro pelo 8 de janeiro. Eis a história completa de como crimes seriais foram cometidos sob ordens de Bolsonaro a fim de preparar a invasão das sedes dos três poderes e dar um golpe de Estado. Em 23 de janeiro de 2023, o Supremo Tribunal Federal abriu 3 inquéritos para investigar 7 crimes da tentativa de golpe no Brasil em 8 de janeiro daquele ano. O inquérito 4920 investigaria os financiadores do 8 de janeiro. O inquérito 4921 investigaria o planejamento e a responsabilidade intelectual pela tentativa de golpe. E, finalmente, o inquérito 4922 investigaria os participantes na invasão que não foram presos em flagrante durante os atos às sedes dos três poderes. A investigação ficou a cargo da Polícia Federal desde o 23 de janeiro de 2023. Na próxima quarta-feira, a investigação tripartite completa 1 ano e meio com uma conclusão final construída pela junção de vários crimes cometidos pelo ex-presidente ou sob as suas ordens, com vistas a promover uma tentativa de golpe de Estado impedindo a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O inquérito conduzido pela Polícia Federal está praticamente terminado e agora a corporação informa que só falta amarrar os diversos inquéritos investigados e que revelam uma série de crimes seriais perpetrados com vistas a cometer o maior crime de todos eles, que foi tentar barrar a posse de Lula e manter Jair Bolsonaro no poder. Confira agora como será a denúncia que a Polícia Federal fará a Bolsonaro a qualquer momento. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. O que você vê aqui é o inquérito 4921 que inclui Jair Bolsonaro. Vídeo que você acaba de ver mostrou Bolsonaro pedindo ação antes da eleição em reunião que tratou do golpe. A reunião foi marcada por destempero do ex-presidente e xingamentos contra ministros do STF. Sob o comando de Bolsonaro, 1/3 das blitz da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições de 2022 ocorreu no Nordeste, apesar de ter sido dito à época que todas aquelas blitz da Polícia Rodoviária Federal seriam feitas no país inteiro. A corporação dedicou a maior parte dos esforços para a região onde Lula era mais forte e cuja frota representa apenas 17,6% do total de veículos no país. Números foram obtidos pelo jornal o Globo na época via lei de acesso à informação. E esse foi o primeiro crime cometido em nome de Jair Bolsonaro para tentar dar um golpe de Estado. Em nome não, mas por ordem de Jair Bolsonaro para tentar dar um golpe de Estado. O autor que comandou essa blitz no Nordeste do país, Silvinei Vasquez, então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, está preso e responde a esse inquérito por ter promovido uma tentativa de impedir os eleitores de Lula de votarem.
Em seguida a essa ação, no dia 31 de outubro do ano passado, o Bolsonaro deixou o Brasil, do dia 31 de 2022, não é? 31 de outubro de 2022, o Bolsonaro deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos às vésperas da posse de Lula. E aí começa a segunda parte de todo esse processo criminoso que decorreu da tentativa de golpe. A Polícia Federal apurou se Bolsonaro fraudou o cartão de vacina da Covid antes de ir para os Estados Unidos, e depois o Bolsonaro foi indiciado porque realmente ele não só fraudou o cartão de vacinação dele e da filha, como também criou uma indústria de fraude de cartões de vacina, até agora que se saiba, somente na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Também o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao Brasil joias avaliadas, na época, quando surgiu o escândalo, em 16,5 bilhões de reais, com vários itens. Ali então você tinha uma percepção ainda superficial do caso, e agora o Bolsonaro também está indiciado nesse crime, e o valor real das joias apurado é menor, 6,8 milhões, mas porém várias dessas joias ainda não foram encontradas, e esse material esse valor de 6,8 milhões de reais pode crescer. O esquema ilegal de espionagem na ABIN buscava proteger a família Bolsonaro e vigiar adversários e criar fake news. Veja que todos esses crimes, assim como das joias, foram cometidos com vistas a colaborar com a tentativa de Bolsonaro de produzir um golpe de Estado no país. As joias foram roubadas e levadas para os Estados Unidos, e depois o Bolsonaro estava com elas lá, como você viu aqui nessa matéria. O Bolsonaro tentou trazer de volta as joias, porque ele as levou para os Estados Unidos para eventualmente vendê-las por lá. Na verdade, ele estava tentando vendê-las por lá para se manter lá o tempo que fosse necessário. Ele faria como fez, por exemplo, o blogueiro Alan dos Santos, que está há muito tempo nos Estados Unidos e conseguiu apoio dos Estados Unidos, porque a lei americana proíbe que sejam expatriadas pessoas que tiverem algum problema político com a justiça dos seus países, mesmo que a questão seja muito mais criminal do que política em relação a essas pessoas. Então o Bolsonaro contava com isso para ficar lá. Ele só voltou porque conseguiu garantia dos seus advogados de que, se voltasse, não seria preso imediatamente. Depois houve esse esquema ilegal de espionagem, depois não, antes, né? O esquema ilegal de espionagem, ele precede tudo isso, a fuga, o impedimento a voto dos eleitores de Lula, o roubo de joias, o retorno das joias ao Brasil. Esse esquema surgiu bem antes e foi coordenado pelo então chefe da Agência Brasileira de Inteligência para vigiar adversários e espalhar fake news, e agora a Polícia Federal está concluindo esse inquérito também. E essa denúncia do Bolsonaro por tentativa de golpe está dependendo da conclusão desse inquérito da ABIN agora, ao que parece. Os outros inquéritos, há um outro inquérito que também está em curso, que é o inquérito das blitz para barrar os eleitores de Lula. Esse inquérito também deve ficar pronto até agosto. E como você vê, o STF mandou abrir os inquéritos 4920, 21 e 22 para detectar os 7 crimes do 8 de janeiro
cometidos a mando de Jair Bolsonaro. Como Paulo Gonet pretende tratar essas investigações contra Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República? Apesar de todo o barulho provocado pelo relatório da Polícia Federal, o Gonet diz que o caso das joias de Bolsonaro seguirá o curso natural de todo o processo e não há motivo para atardar ou retardar a análise das provas reunidas quando estiver tudo certo. Então aqui ele desfez a versão que estava sendo espalhada de que ele iria esperar as eleições para indiciar, para denunciar, na verdade, o Jair Bolsonaro ao STF por esse conjunto de investigações que vão se transformar, que na verdade já são parte de uma grande denúncia que será feita. E o PGR avalia, então, juntar os indiciamentos de Bolsonaro e apresentar uma denúncia única, depois que a Polícia Federal fizer a denúncia de Bolsonaro em todo esse caso. E a Polícia Federal prepara para agosto o indiciamento de Bolsonaro e generais. A polícia analisa provas de inquérito sobre milícias digitais para reforçar relatório que imputará a Bolsonaro e a generais e a militares, de alta patente articulações para o golpe de Estado. A Polícia Federal prepara para o mês de agosto o relatório final da investigação que apura se Bolsonaro e representantes do alto escalão das Forças Armadas se articulam para promover um golpe de Estado, anular eleições que deram vitória a Lula, prender opositores e abrir caminho para a permanência do ex-presidente no poder. O documento vai ganhar provas compartilhadas da investigação que mira a atuação de milícias digitais bolsonaristas e, segundo fontes da Polícia Federal, prevê o indiciamento de Bolsonaro, do general e ex-candidato a vice Walter Braga Neto, do general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, entre outras autoridades. Para fechar o quebra-cabeça da investigação e facilitar a individualização das condutas criminosas atribuídas aos militares e auxiliares, como o ex-assessor para assuntos internacionais Felipe Martins, este último em uma cruzada para tentar provar que não deixou o país às vésperas do governo Bolsonaro, como alega ele a polícia, e ele está, vale dizer aqui, ele está preso desde 8 de fevereiro deste ano, quando houve a Operação Tempus Veritatis. Nessa operação, Felipe Martins ficou preso e foi o único bolsonarista que não foi solto até hoje, porque ele tem um papel primordial em tudo isso, acima de qualquer outro, pelo que insinua a Polícia Federal. A Polícia Federal pediu o compartilhamento de provas do inquérito que apura como empresários, parlamentares e integrantes do Gabinete do Ódio atacavam a reputação de adversários de integrantes do Poder Judiciário e de ferramentas como a urna eletrônica para construir um ambiente favorável à virada de mesa nas eleições. A avaliação de policiais é que cada investigação contra Bolsonaro seria um capítulo de uma trama maior que, ao final, desaguaria em um golpe de Estado. Então, todas essas investigações, elas são de várias ações do Bolsonaro que tinham um objetivo maior, que era o golpe. Então, as joias visavam o golpe, o cartão de vacina visava o golpe, tudo, a BIM paralela visava o golpe, tudo foi parte de um grande esquema para, na verdade, implantar uma ditadura no Brasil, porque se ele impedisse, Bolsonaro impedisse a posse do Lula, seria instalada uma ditadura, que é um governo em que alguém assume a revelia da vontade do povo, que era, segundo o processo eleitoral, que Lula passasse a governar o país. Para os bandidos funcionariam assim: a partir de fake news e ataques pessoais, as milícias digitais fomentavam dúvidas e ódio no eleitor comum. Em paralelo, reuniões no Palácio da Alvorada discutiram arremedos jurídicos, a tal minuta golpista, para supostamente embasar a anulação das eleições e impedir a posse de Lula.
Em uma segunda frente, a mando de Bolsonaro, auxiliares foram orientados a vender as joias presenteadas ao Estado brasileiro para embasar os valores que fraudaram cartões de vacina do ex-presidente e de uma filha dele para evitar imprevistos caso houvesse necessidade de ele sair do Brasil. No mesmo contexto, diz a Polícia Federal, servidores da ABIN, hoje alvos de um inquérito que apura o modus operandi da tal ABIN paralela, agiam em dobradinha com o gabinete do ódio e com as milícias digitais para fermentar um ambiente propício para colocar as eleições em xeque. Há um encadeamento, ou seja, uma ligação entre tudo isso, resumiu o investigador da Polícia Federal. Em decisão na última quinta-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou haver indícios suficientes de que houve uma estrutura espúria infiltrada na ABIN voltada para a obtenção de toda a ordem de vantagens para o núcleo político do ex-presidente. Então aí, minha amiga, meu amigo, tudo está pronto. Agora você me pergunta, quando tudo isso vai ocorrer? E eu te respondo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não descarta decidir sobre Bolsonaro no início da campanha eleitoral. Tinha sido dito, primeiro, antes da versão de que ele iria esperar passar as eleições, que ele desmentiu, tinha sido dito que ele ia denunciar o Bolsonaro até antes que começassem as eleições, no dia 16 de agosto. Agora ele está dizendo o seguinte, pode começar a eleição, pode começar o que quiser. Se ele tiver que fazer no dia 17, no dia 20, em setembro, no dia do primeiro turno ou no dia do segundo turno, tanto faz, ele vai fazer. Mas a previsão é de que seja no mês de agosto e haverá um esforço para fazer a denúncia total antes da eleição. Se não for possível, vai ser feito com a eleição ocorrendo. Se isso for levado a cabo, minha amiga, meu amigo, vai ser um desastre para a extrema-direita. O bolsonarismo vai ser praticamente extinto no país, pelo menos no que diz respeito aos municípios, porque vai ser uma denúncia muito embasada, cheia de provas e vai comprovar que o partido do Bolsonaro, assim como ele mesmo, constroem, se somaram para formar uma organização criminosa. Mais algumas notícias de hoje. O número de mortes cometidas por policiais em Goiás, governada por Ronaldo Caiado, dispara no governo dele. E essas informações são boas porque esse sujeito pretende disputar a presidência da República em 2026 e pode ter o apoio de Bolsonaro. Pesquisa conduzida pelo jornal Globo mostra que evangélicos se contrapõem ao bolsonarismo e são contra armas, homeschooling, que é educação em casa, e prisão de mulheres que interromperem a gravidez, conforme indicou o Datafolha. O governador bolsonarista que dribla o Itamaraty e busca relação direta com outros países é Jorginho Melo, de Santa Catarina. Ele faz negócios com Milei, por exemplo, e com Portugal, e está driblando o Itamaraty, e isso deve ter alguma consequência para ele. A maioria dos evangélicos em São Paulo não quer apoio a guerras contra a Palestina, diz o Datafolha. O TSE estuda campanha nacional para incentivar o voto em pessoas negras nas eleições. A iniciativa nasceu a partir da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da Justiça Eleitoral. E, por fim, 9 partidos assinam manifesto em defesa da democracia nas eleições municipais. Mas só quem assinou o documento foram PT, PSDB, PDT e PSB.
mas também houve outros partidos que assinaram, como o PSOL e outros partidos. Mas só os partidos progressistas assinaram esse manifesto. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.